O presidente Jair Bolsonaro fez um discurso histórico, sensacional, entrou para a história o verdadeiro tapa na cara que ele deu nos globalistas da ONU, né? Foram quase 30 minutos aí de uma verdadeira surra. Ele conseguiu englobar completamente tudo ali no seu discurso. Falou de socialismo, já começou batendo no socialismo, lembrou que o Brasil está revivendo, né? Ele está resgatando o Brasil aos seus valores. Inclusive lembrou isso que os anteriores, né, bateram nos valores familiares da sociedade brasileira. Isso já deve ter chocado alguns logo de cara. E não só, como se não bastasse ele lembrar os valores, ele já atacou diretamente o regime ditatorial cubano. O regime ditatorial cubano, que inclusive ele lembrou da desestabilização que esse regime patrocinou na década de 60, de 70, inclusive lembrando aí que muitos militares saíram com a sua honra, né, com a sua reputação completamente desgastada por conta dessa guerra que o Brasil venceu. O Bolsonaro ele lembra dessa luta da vitória do Estado brasileiro diante a influência cubana na década de 70. E não só ficou no campo da história, como ele também lembrou o programa Mais Médicos do regime cubano, que é um programa escravagista, e o principal ali foi, além de ele atacar o regime cubano e lembrar o viés escravagista daquele programa, foi jogar na cara da ONU que muitas entidades de direitos humanos aqui no Brasil e da ONU, né, ficaram completamente em silêncio diante daquele absurdo de ver a maior parte do dinheiro indo para o regime ditatorial, enquanto os médicos, supostos médicos cubanos, nem sequer poderiam ver a sua família. Então foi um verdadeiro tapa na cara da ONU, já começou muito bem, e logo ele sai do campo ele lembra a questão do regime cubano, mas ele já vai também para a Venezuela. Lembra da Venezuela, ditadura venezuelana, sensacional. Eu anotei alguns pontos aqui, porque o discurso do presidente foi completíssimo, né? Ele abordou todas as pautas que eram importantes. Então ele bateu no socialismo, bateu no socialismo, foi o tempo todo, lembrando que o socialismo deu certo na Venezuela, que o socialismo traz isso, né? Fome, miséria e pobreza igual para todos, exceto para os donos dos partidos. Então isso deve ter sido um choque verdadeiramente ali para os componentes da ONU. Lembrou os esforços brasileiros para poder tentar resolver o problema da Venezuela na acolhida, né, dos venezuelanos, mostrando que o Brasil tem um viés humanitário, coisa que deveria ser caro para os integrantes da ONU, né, defender os direitos humanos, mas na verdade mostra a seletividade da ONU quando o assunto é direitos humanos. Depende dos direitos humanos se a ditadura é de esquerda ou de direita. Então ele mostra que o Brasil está fazendo algo de fato para poder tentar ajudar. E ele lembrou também aí o seu amigo Donald Trump, que também está nesse esforço. Importante ressaltar, né, essa menção do Brasil aos Estados Unidos nesses esforços venezuelanos. Logo ele sai da Venezuela e vai para o campo econômico. Ele começa a lembrar ao mundo, né, ele mostra ao mundo, é importante mostrar, que o Brasil tem feito reformas significativas para mudar o seu sistema econômico e viabilizar a prática do livre comércio aqui no Brasil, do livre negócio. Isso é importante também ele bater nessa tecla, porque logo em seguida ele já vai mostrar o interesse brasileiro em entrar na OCDE, interesse esse que é apoiado aí pelo presidente Donald Trump. E ele também ressalta aí os acordos que foram feitos depois de décadas, que foram os acordos aí com o Mercosul e a União Europeia, e o Mercosul e o EFTA, né? Esses dois acordos aí entram diretamente nesse discurso de disruptura do movimento ideológico. Foram acordos que por muitos anos não saíram do papel por conta do viés esquerdista aqui dos componentes do Mercosul por muitos anos. Então esse foi o sentido que o presidente quis dar ali naquele caso. E aí ele parte para o tema principal do discurso, que foi a soberania nacional. Esse seria um discurso realmente para defender a soberania brasileira. E o que podemos dizer, né, da atuação do presidente? Foi simplesmente sensacional. Ele ressaltou, ele usou palavras corretas ali como colonialismo, lembrou que a ONU, por muito, o início da ONU, né, lá nos primórdios, a ONU foi essencial para quebrar essa prática colonialista no mundo. E ele lembra a incoerência da ONU, que atentar contra a soberania brasileira seria reviver esse discurso colonialista através de uma outra roupagem. Então ele joga mais uma vez, mais um tapa na cara da ONU, dizendo, olha, vocês vão
apoiar esse tipo de atitude, vocês que tiveram como princípio, né, de fundação o fim do colonialismo pelo mundo, que tanto atrapalhou aí países como, por exemplo, na África, que até hoje penam por conta do colonialismo. Então ele bate, inclusive na França, quando ele lembra a reunião do G7, ele não cita o nome do Macron diretamente, mas todos sabiam ali de que ele estava falando. Inclusive, no discurso, a câmera, né, se volta para a delegação francesa nesse momento, quando ele diz que um chefe de Estado queria impor sanções ao Brasil sem nem sequer ter consultado o Brasil, né, mostrando a interferência direta aí dos franceses, nesse caso, capitaneado pelo Emmanuel Macron. E ele, mais uma vez, ele reforça o apoio dos Estados Unidos. Ele lembra aí que o Donald Trump defendeu os interesses brasileiros naquele caso, né? E outro ponto muito interessante, que logo em seguida ele bate na questão da demarcação das terras indígenas. Quando ele entra para falar de Amazônia, soberania, Amazônia, tem aquele momento que ele lê as cartas dos indígenas, que o sentido do presidente Bolsonaro mostrar aquelas cartas a intenção era desconstruir o Raoni, o cacique Raoni, que fica paparicando o Emmanuel Macron o tempo todo, e ele queria mostrar com aquilo que a comunidade indígena ela não possui um único líder, que o Raoni não representa completamente os índios, e naquele momento, com aquelas cartas, ele aponta uma legitimidade para a Índia que ele levou, né, para poder representar os povos indígenas no Brasil, lá na reunião da ONU. Então, muito positivo aí esse ponto, né, bate bem na questão da ONU. Inclusive, ele lembra também, aí, quando ele sai desse discurso da defesa nacional, e ele avisa que não vai mais demarcar terras indígenas, que o Brasil já possui 20% do seu território demarcado para índios. Ele usa números muito, muito interessantes quando ele aponta a quantidade de povos indígenas, a quantidade de índios que vivem em territórios do tamanho da Hungria, né, como ele mesmo cita, né, para mostrar para o mundo a proporcionalidade do que nós estamos falando. Nós estamos demarcando muita terra aqui para pouca gente. Qual seria o interesse real nisso? E ele sempre bate na questão das riquezas minerais. Inclusive ele gosta, né, como alguns chefes de estados gostariam, eu não vou mais fazer essas demarcações. Sensacional, mostrando postura, firmeza, que vai manter na mesma linha. Outro ponto interessante aqui, quando ele fala do colonialismo da ONU, que eu já falei, e quando ele parte para o campo religioso, né, quando ele lembra a defesa do Brasil na parte religiosa, a parte que ele fala das sinagogas, mesquitas, ele contra o Brasil, ele coloca o Brasil numa luta da defesa da liberdade da religião, coisa que vem sendo muito atacada ou ignorada por muitos desses membros aí, essas delegações da ONU, países que representam uma visão mais progressista e ignoram completamente as perseguições religiosas que vêm ocorrendo no mundo, ou muitas das vezes direcionam apenas para uma religião, como é no caso do Islã. Ele chega, né, inclusive, a citar a Bíblia. Ele cita o texto de João, que ele sempre fala da verdade, e isso com certeza deve ter chocado muita gente. Foi mais um tapa na cara do Bolsonaro, um choque de realidade, né, naqueles líderes políticos que estão tão distantes do dia a dia da população, das crenças, dos valores religiosos que as pessoas possuem. Ele lembra também aí a questão da facada, né, lá já para o final. Ele, mais uma vez, ele dá nome aos bois. Isso foi sensacional no discurso do Bolsonaro, que foi ele dar o nome, o motivo real das coisas. Ele deu, tomei uma facada por conta de um militante esquerdista. Então, é muito claro, quando ele fala o tempo todo do socialismo, quando ele fala do Foro de São Paulo, quando ele fala da esquerda, ele cita o Foro de São Paulo de maneira contundente e diz que o Foro de São Paulo tem que ser combatido, dá o nome do Lula, Fidel Castro, Hugo Chávez, né? O desenho para a catástrofe já estava feito desde a década de 90, como o Bolsonaro alerta na questão do Foro de São Paulo. Sensacional demais o discurso. Aí ele vai para o encerramento, agradece a Deus, né, é aplaudido pelo público e superou até a expectativa. Os aplausos, realmente, não esperava tantos aplausos assim, e mostrou que ele, como chefe de Estado, ele soube defender a postura brasileira. Eu não consegui ainda, no momento da gravação desse vídeo, ver a fala do Trump, que foi logo em seguida, eu já corri para gravar esse, mas é muito importante, né, mostrar. Foi um dia histórico, porque mostra de uma ruptura, de uma vez por todas,
daquele discurso prostrado do Brasil, né, que sempre corria para demarcar mais terras indígenas, sempre corria para poder tentar se adequar às exigências europeias. E ali ele mostra, não, é o seguinte, inclusive um ponto alto também, quando ele mostra a França, ele lembra que a França, o volume de terras que são utilizadas para a agricultura na França e na Alemanha, e ele diz que o Brasil, ele mostra que o Brasil usa apenas 8% do seu território para fazer agricultura. Então, quem desmata mais, se formos olhar na proporção? Né? Então, as verdades foram ditas a torto e direito, né? Foi uma enxurrada de verdade, uma porrada atrás da outra, sensacional, incrível o que o Bolsonaro conseguiu fazer, superou em muito as expectativas. E se você não assistiu, por acaso, ainda não assistir esse discurso incrível, vou deixar o link fixado aqui nos comentários e no final aqui do card também. Compartilhe esse vídeo. Até a próxima, meus amigos. Tchau, tchau.